O capeta visitava minha mãe? O moço que nos conta esse relato diz que em 1980, quando a mãe dele tinha 12 anos, ela morava em uma cidade de Pernambuco chamada Riacho Novo. Então vivia a mãe dele, a avó, o vô, 2 tios dele e a tia. E eles moravam numa casa de taipa, que é feita de barro, varas e o telhado é coberto com folhas de palmeira. Não tinha eletricidade na época ali. E as luzes que eles usavam lá vinha de um candeeiro. Bom, todas as noites, na hora de dormir, a mãe dele tinha muito medo. E ela falava para a mãe dela que ela tinha medo porque um bicho aparecia para ela durante a noite. Mas quando ela contava isso para a mãe dela, ou seja, para a avó do moço que nos conta esse relato, a mãe dela falava que isso acontecia porque ela não rezava antes de dormir. E todas as noites a mãe dele gritava para a mãe dela, para a avó dele, gritava: "Socorro, mãe, tem um bicho aqui, eu não quero mais dormir aqui". Só que a mãe dela falava: "Vai dormir, menina, isso é coisa da sua cabeça". E nessa hora o avô dele levantou, o pai da mãe dele, fechou todas as portas da casa, janela e tudo mais e falou para ela: não tem bicho nenhum aqui. Mas ela disse para ele: "Pai, ele vai entrar pelo buraco que tem embaixo do fogão a lenha". Pois nessa época era comum, as pessoas terem fogões a lenha. E a mãe dele acabou que foi dormir com aquele medo novamente. Na noite seguinte, novamente, a mãe dele não conseguia dormir. A menina tinha muito medo porque ela relatava ver um bicho todas as noites no quarto dela. Então, o pai dela, o pai e a mãe, colocavam ela para dormir junto com eles, no quarto deles. E numa dessas noites, o pai dela disse: "Olha, se esse bicho aparecer por aqui, dou-lhe uma facada. Esse facão aqui não falha nunca". Bom, a mãe dele tentou dormir aquela noite, mas mesmo estando junto com o pai e com a mãe dela, não conseguia dormir. Foi quando ela começou a escutar uns barulhos na cozinha. Era um barulho tec, tec. Era uma mistura de passos com barulho de madeira. Na hora, diz que a menina se arrepiou de medo, quase fez xixi nas calças de tanto medo, mas não acordou os pais. E ele conta que ela ficou ouvindo aqueles barulhos por cerca de 20 minutos. E eram barulhos altos, que qualquer um acordaria com aqueles barulhos. Só que a vontade de fazer xixi foi apertando, apertando, e ela já não aguentava mais segurar, ela precisava ir no banheiro. Só que o banheiro, como naquela época, sim, era comum, era fora de casa, e era longe de casa ainda para ajudar. Aí não teve jeito. Ela resolveu levantar para ir no banheiro. Levantou e já foi rezando tudo que ela sabia rezar. Mas quando ela passou pela cozinha, diz que ela sentiu uma energia tão negativa, era um negócio tão ruim, tão esquisito, que ela chegou a ter ânsia de vômito. E aí ela já saiu de casa direto para o banheiro. Foi no banheiro, fez o que tinha que fazer e voltou para casa. Assim que ela entrou na casa, ela começou a ouvir barulho de vozes, como se fossem várias pessoas conversando e falando ao mesmo tempo. Era como se ela estivesse num lugar com várias pessoas conversando, falando, só que tinha uma voz que era muito esquisita. Era uma mistura, era uma voz aguda e grave, que falava alguma coisa que ela não entendia, era como se fosse em outra língua. Na hora que ela ouviu isso, ela saiu correndo, desesperada, gritando pela mãe dela: "Mãe, socorro!". Quando ela gritou isso, o pai dela, num pulo, já estava na porta do quarto com o facão na mão, indo em direção à filha. Ele colocou a menina para dentro do quarto para ela ficar lá junto com a mãe e saiu dar uma volta pela casa para ver o que a menina gritou socorro, E depois de procurar, rodar em volta da casa, procurando qual era o motivo do grito da filha dele, ele voltou a dormir. Só que na manhã seguinte, ele se sentou à mesa para conversar com a esposa dele, ou seja, a avó do moço que nos conta esse relato, e disse para ela que na noite anterior ele viu, sim, alguma coisa lá. Ele viu um ser negro, meio avermelhado, com olhos vermelho fogo, bem vívido. Tinha pequenos chifres e patas de bode. Segundo o avô dele, esse ser era maior que ele.
Era quase do tamanho de uma árvore que tinha ali. Provavelmente, então, ele viu esse ser, enquanto ele rodava em volta da casa. Ele viu lá fora, talvez. E ele também era magro e andava muito rápido. Aí, às vezes, ele andava agachado. E aí, de repente, ele correu em direção àquela árvore e sumiu. Na hora que ele teve aquela visão bizarra daquele bicho, ele já rezou para Nossa Senhora, fez ali suas orações, voltou para casa rapidinho, entrou, trancou as portas e foi dormir. Na verdade, ele deitou para dormir, porque diz que nem dormiu direito, pensando que e se aquele ser conseguia entrar dentro de casa? E enquanto o avô dele contava isso para a avó dele, a mãe dele ouviu, né, que na época era uma criança, e disse para ele que esse bicho entrava embaixo do fogão a lenha. Que os barulhos que ela ouviu aquela noite na cozinha, ela disse, ele entrou embaixo do fogão. E para surpresa do avô dele, quando ele foi averiguar o fogão estava mesmo quebrado e faltava todas as madeiras dali, a lenha, como se alguém tivesse levado embora aquela lenha. E a menina ainda falou, tá vendo, pai? Eu disse que eu sempre via ele. E ele entrava por ali, pelo buraco do fogão a lenha. E aí, quando o avô foi olhar melhor ali, ele viu que realmente havia um buraco na parede, atrás do fogão. E se espantou mais ainda quando viu marcas das patas daquele ser que tinha supostamente entrado por aquele buraco. E aí o avô dele encheu aquele buraco de pedras. E depois disso, nunca mais teve relatos ali na casa, nunca mais viram aquele ser por lá. E o moço que nos conta esse relato termina dizendo que a mãe dele não é de inventar histórias, que isso realmente aconteceu, isso é verdade, e que o avô e a avó dele ainda estão vivos e podem confirmar essa história. Luzes no quarto e o que a minha cachorra viu. Acho que é minha cachorra. Olá, Ana e assombrados, os nomes já estão trocados, pode ficar tranquila. Obrigada. Deixa eu tomar água. Tá muito chique a minha água, então deixa eu tomar água. Cadê? Ok, meu nome é Fulana e isso ocorreu em 2018. Eu e minha amiga Ciclaninha dividíamos uma casa. Nesse dia estávamos com um amigo, o Beltrano, e com a minha cachorra, a Salsichona. A casa era em L, salas e quartos compridos e a cozinha na lateral. Na frente da cozinha tinha uma área que ficava uma mesa de madeira de 8 lugares. 4, 4, 2 e 2. Acho que é isso. Eu e Salsichona estávamos de um lado comprido e o Beltrano de frente para a gente e de costas para a cozinha. E a Ciclaninha na lateral de costas para a sala. Tipo, formávamos um triângulo. Conversa vai, conversa vem, a Salsichona risonha, é isso? Brincava e ria para todos e estava sentada do meu lado. Do nada, ela ficou tão séria que olhava para trás do Beltrano e não piscava. Ela estava vidrada e tinha hora que até rosnava. Eu passava a mão na frente dos olhos dela e ela não piscava, nem olhava para mim. Todos nós arrepiamos muito e a gente tinha a sensação que sempre tinha alguém. E nessa casa a gente tinha a sensação que tinha sempre alguém nos observando. E nunca tinha nada. Um tempo pra frente, comecei a namorar com o namorado. Nesse dia não tínhamos bebido nada e já era muito tarde e ele foi dormir lá em casa. Meu quarto tinha uma janela baixa, que a minha cama ficava na altura do começo dela. Como era de vidro, era muito clara. Então eu colocava um cobertor como cortina para ficar muito escuro e o meu quarto era forrado e de fora do outro lado da janela tinha uma mini área. Ok, ela falou que mandou uma foto aqui para ter uma ideia, só para entender que não tinha como alguém fazer pegadinha. Não tinha como alguém fazer pegadinha.
Deixa eu ver aqui como que é. Tá, é a janela aqui e uma varanda, assim, né? Um telhado sobre a janela. Ok. Bom, de frente tinha um pé de conde. Fruta do conde, é isso? E depois do pé de conde tinha um muro muito alto. E esse muro já começava. E a partir desse muro já começava a parede do vizinho que já ficava em outro lote. Ou seja, éramos os únicos lá. E do nada, na parede de frente para a cama, apareceu duas luzes. Uma do tamanho de uma lanterna maior e outra de uma lanterna menor. Eram luzes brancas e passavam por toda a parede da frente, bem devagar, tipo em câmera lenta. A janela estava sem o cobertor para escurecer o quarto, porque eu só colocava mesmo na hora de dormir. Olhamos pela janela e não tinha nada, estava tudo escuro mesmo. Fui na cozinha, que era do lado de fora, não tinha ninguém no quintal. Acendi as luzes, olhei e nada. Voltei para o quarto e as luzes continuavam do mesmo jeito. Olha, não tinha como entrar luz naquele quarto, porque o forro era de gesso, em cima. E a janela era muito baixa para que alguém subisse no muro com alguma lanterna. E mesmo assim, como eu disse, acima, o muro era acima do muro, é isso? Ah, não, e como eu disse acima, o muro era a parede do outro barracão. Não tinha janela daquele lado. E esse barracão era muito mais alto que a minha casa. Olha, foi uma coisa muito estranha que até hoje eu e o namorado não entendemos. Não temos explicação para isso. Ana, desculpe se ficou confuso e se alguém souber explicar dessas luzes, eu agradeço. Beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada, mas nós já vimos relatos aqui falando de luzes também que aparecem, passeio por um cômodo, e você não sabe identificar, tipo, não tem a fonte dessa luz, da onde vem, não tem explicação. Minha mãe mesmo conta uma história que ela estava no momento, mas ela era criança, é que o meu avô, ele estava deitado na cama, acho que ainda não tinha dormido, era época de quaresma, que o pessoal ia cantar recomenda nas casas, então ele estava deitado, é esse, mãe? Cadê? Não sei se mãe tá assistindo, mas agora não sei se eu tô confundindo as histórias, mas ele viu uma luz, como se fosse a luz de uma lanterna, só que a casa não tinha forro, já era direto para o telhado. E essa luz andava por todo o forro da casa. E não tinha fonte dessa luz. Primeiro porque naquela época acho que nem tinha lanterna lá no sítio. Era lampião que usava para acender, não tinha energia. Usava lampião, fogão a lenha. Mas ele viu e ele descrevia como uma luz andando pela casa, assim, passava de um cômodo para o outro pelo teto. Será que essa luz vinha de algum disco voador lá que estava lá em cima? A luz vinha de cima para baixo? Vai saber, sei lá. Sei que... agora eu não lembro. Minha mãe vai saber melhor. Se depois disso veio, tipo, a notícia de que alguém morreu, sabe? Aqueles avisos, aquelas coisas. Mas é um foco de luz dentro da casa que não tem explicação de onde é a fonte dessa luz. E eu lembro que a gente já leu aqui alguns relatos, talvez, acredito que mais de um nesse sentido aí, de uma luz que você não sabe dizer de onde vem. Cadê vocês? Veio buscar o boneco? O moço que nos conta esse relato tem 29 anos e conta que no Natal de 1999 ele ganhou da avó dele um boneco do Cavaleiros do Zodíaco. Ele diz que não se lembra muito bem, mas ele acha que era o Máscara da Morte, Cavaleiro de Ouro de Câncer. Ele conta que ficou louco, ele era super fã de Cavaleiros do Zodíaco, ele sabia o nome de todos, cantava as músicas e tudo mais. Ele diz que pode dizer que aquele Natal foi ótimo, ele ganhou vários presentes legais junto com o irmão dele, de kit policial a uma aranha de borracha até a marreta do Chapolin. Só que aquele boneco foi o que marcou, né? Ele não largava o boneco por nada.
Na época em questão, ele conta que eles não tinham televisão em casa, não porque eles não tinham dinheiro, mas por opção. Porque na igreja eles diziam que era proibido ter TV em casa porque ali era a imagem da besta e tudo mais. Ele não vai entrar em maiores detalhes a respeito disso. Mas por conta disso, por não ter TV em casa, ele passava mais tempo com a família dele. Ele falou que era muito bom, eles brincavam juntos de mímica, brincavam de stop e tudo mais. Ele diz que não reclama daquela época, era muito bom. Mas aonde você assistia Cavaleiros? Só surgiu a dúvida agora, onde você assistia Cavaleiros do Zodíaco? Você era doido por Cavaleiros do Zodíaco, mas não tinha TV em casa? Bom, alguns meses se passaram e um certo dia, pela manhã, ele teve uma briga com o irmão dele. Ele não lembra por que aconteceu a briga, mas o pai deles colocou os dois de castigo e deixou os dois sem os brinquedos. O pai disse então que era para que eles colocassem todos os brinquedos em cima do guarda-roupas dele. Ele conta que eles tinham uma caixa de brinquedos, então ele colocou a caixa de brinquedo lá em cima, só que não tinha lugar para o Cavaleiro do Zodíaco. Então, como não tinha lugar na caixa, ele pegou o boneco e só jogou em cima do guarda-roupa, fora da caixa, separado de todos os outros brinquedos. Naquele mesmo dia, por volta das 6 da tarde, o pai liberou os dois do castigo. Então ele foi correndo lá no guarda-roupa, pegou a caixa de brinquedos, só que ele não alcançou o boneco do Cavaleiro Zodíaco. Aí ele deixou pra lá, falou, deixa ele lá em cima, depois eu pego. Ele pegou a caixa de brinquedo e foi brincar com qualquer um outro, né? Vamos aproveitar antes que o pai mudasse de ideia. E eles brincaram até umas 10 horas da noite, quando veio a ordem do pai, que era para eles irem dormir. Como de costume, eles fizeram suas orações e foram para a cama dormir. Então, por volta da meia-noite, a mãe dele escutou alguém mexendo na caixa de brinquedos, como se procurasse alguma coisa. E do quarto dela, ela gritou, porque ela ouviu isso do quarto dela. A caixa de brinquedos ficava no quarto dos meninos. E do quarto dela, ela gritou: Nenê, vai dormir, já tá tarde. Ele diz que sim, Nenê é ele. Diz que até hoje chama ele de Nenê. E aí o barulho parou. Só que daí começou de novo o barulho de mexer na caixa de brinquedos. E aí dessa vez a mãe repetiu, falou, só que agora um pouco mais brava: Nenê! Bom, o barulho parou de novo por alguns instantes, mas depois começou de novo. Aí ela já ficou, né, falou, o que está acontecendo? Aí ela resolveu levantar para ver o que estava acontecendo e brigar com o moço que nos conta esse relato, com o Nenê. Só que quando ela chegou no quarto, não tinha nada, estava tudo quieto, ele e o irmão dormindo e a caixa de brinquedo no chão, próximo à porta, que estava aberta. A mãe, já desconfiada, pegou a caixa de brinquedos e colocou em cima do guarda-roupa dos meninos. E no momento em que ela colocou a caixa de brinquedos lá em cima, ela escutou uma voz dizendo: Por que você colocou lá em cima? A mãe dele se assustou, virou olhar e viu que o filho dela, o moço que nos conta esse relato, estava dormindo. E parece que alguma coisa usava a boca dele para falar com ela. Ele conta que aquela noite foi longa, que eles fizeram muitas orações e no fim todo mundo foi dormir na cama com a mãe. Ela deixou o rádio ligado a noite toda na estação do finado pastor Davi Miranda, que ele conta que dava mais medo nele do que os espíritos. E no dia seguinte, a mãe dele pôs fogo em todos os brinquedos, inclusive no Cavaleiro do Zodíaco. Bom, ele diz que acredita que alguma entidade foi lá para buscar o brinquedo, o Cavaleiro do Zodíaco, só que não o encontrava na caixa, porque ele tinha jogado o brinquedo em cima do guarda-roupa fora da caixa, né? Não encontrou o Cavaleiro do Zodíaco junto com os outros brinquedos, e por isso ele acha que não precisaria ter queimado todos os brinquedos, só aquele lá que a entidade procurava. Mas por não conhecer muita coisa na época, por serem novos na igreja também, a mãe dele fez isso. Por via das dúvidas, queimou tudo. Mas será que não era apenas um espírito de uma criança querendo brincar com algum brinquedo? Ou aquela coisa realmente procurava o Cavaleiro do Zodíaco? Coça o nariz, coça, pronto. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui, Até Depois do Fim. Oi, gente, tudo bem? Espero que não se importem, mas tenho tantas histórias e experiências que vou enviar muitos e-mails para vocês. Não, pode enviar, pode enviar. É uma moça que nos conta. Bom, meu nome é Fulana.
tenho 17 anos e moro em uma cidadezinha pequena no Rio Grande do Sul. Mas durante a infância, eu passava por várias cidades. Eu tenho um apego muito forte com os meus tios de outras cidades do país. Bom, mas vamos à história, né? Vou contar 2 histórias. Desde muito cedo, eu sentia medo, mas era um medo absurdo de dormir sozinha, de tomar banho sozinha ou ficar muito tempo sozinha num lugar. Tanto que a minha mãe deitava comigo até eu pegar no sono e ficava do lado de fora do banheiro conversando comigo enquanto eu tomava banho. Olha, essa história me é bem familiar aí de minha mãe dormir comigo até eu pegar no sono. Porque eu dormia assim até uns 14 anos, até mais, até um pouco. Agora no banho não tinha medo de dormir sozinha, de tomar banho sozinha, não. Às vezes eu tinha. Não que eu tinha medo, mas não sei, acho que eu tinha mesmo. Porque a hora que eu fechava o olho, eu tinha a impressão que tinha um monte de gente me observando. Eu achava que ia sair um sapo do ralo, essas coisas, sabe? Ai, virava, dava um frio. Eu falei, ai, meu Deus, eu abri o olho logo assim, pra tirar o sabão do olho. Falei, não tem ninguém, ufa. Mas a hora que eu fechava o olho no chuveiro, sabe aquela sensação de que, ai, meu Deus, vai vir alguém, vai me encostar em mim. Bom, e pra dormir também, assim, era complicado, era difícil. Eu dormia com a minha mãe também, minha mãe dormia comigo, eu dormia com a minha mãe dormia comigo. Dormia no meio do meu pai com a minha mãe, e eu tinha medo também. Então, beleza, é nós, estamos juntos. Enfim. Eu realmente não me lembro do que me dava esse medo. Eu também não era nada concreto, assim, era uma sensação, talvez, sei lá. Mas eu lembro de não gostar do escuro. Até hoje eu não gosto. Tanto que até hoje eu preciso dormir com alguma luz no quarto. Pois é. Não, eu durmo no escuro hoje, desde que tem alguém, assim, na mesma cama comigo. Senão, eu gosto de uma luzinha, assim, porque eu não gosto de não ver nada. Quando eu não vejo nada, a impressão que eu tenho é que tá tudo ali. Mas a hora que eu consigo ver, eu falei, não, tá tudo certo. Gente, eu tô com um vestido pendurado aqui e tem a cabeça de um ET atrás. A impressão que eu tenho daqui é que o ET tá de vestido, flutuando aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu mostrar aqui a visão que eu tô tendo. Não sei se vocês vão conseguir. Mas tá vendo a cabeça dele lá atrás, o vestido pendurado? Do jeito que eu tô olhando aqui, parece que ele tá de vestido. Aí parece que tem uma cabeça, alguma coisa flutuando aqui. Aí eu fico nessa... Toda hora, fico olhando aqui de canto de olho, parece que tem um ET de vestido aqui me olhando. Mas voltando ao relato da moça, gente, não dispersa, Ana, volta. Então, ela tá dizendo aqui que ela realmente não sabe o que dava medo, ela lembra que não gostava do escuro, até hoje ela precisa dormir com a luz no... Ó, você tem 17 anos, né? Eu tenho 36, quase. Tô na mesma ainda, assim, também não gosto. Então, quando eu completei 13 anos, eu conheci um amigo que tem um carinho muito forte até hoje. Ele, de algum modo, me passava muita paz e parecia tirar pesos das minhas costas. Um tempo depois, descobri que ele afasta energias ruins enquanto eu atraio, mas conto isso em um outro relato. No mesmo ano, eu comecei a ter experiências com viagem astral e, consequentemente, minha sensibilidade aflorou muito. Eu ouvia coisas, vozes baixas falando, sentia presenças onde eu ia e muitas vezes isso sugava minha energia. Passei 2 semanas sem dormir direito, até que a minha mãe entrou em contato com um médium, amigo da família. Ele fez uma oração por mim e disse para eu começar a frequentar o centro espírita dele. Eu já tinha procurado outros 3, então não coloquei muita fé. Na minha conversa com ele e outra tia, eles me falaram que sou uma pessoa muito brilhante e por isso alguns espíritos desorientados correm para mim, muitas vezes sem saber que podem me fazer mal. Pois bem, eu ainda entrava em pânico quando fazia viagem astral, tanto que me mordia e me beliscava para acordar. Mas certa vez, enquanto eu me desesperava, eu vi o meu avô, por parte de mãe, já falecido e que nem tive oportunidade de conhecer. Eu vi o meu avô aparecer perto de mim e, sem falar nada, ele segurou minhas mãos, sorriu e eu automaticamente entendi que eu não precisava sentir tanto desespero e que, se eu quisesse acordar, eu só precisaria me concentrar e rezar. Ele apareceu durante os meus sonhos e viagens muitas vezes,
até eu me acostumar e amadurecer a ponto de saber lidar com tudo isso. Eu, curiosa, perguntei à minha mãe em um certo dia qual que era a roupa que o meu avô tinha sido enterrado ou uma roupa que ele gostava mais. E ela disse sobre um terno cinza chumbo, roupa que eu sempre o vi usando durante todo esse tempo. Então eu me senti aliviada por saber que era mesmo ele ali. Bom, depois de todo o desespero, em poucos anos eu passei a prestar atenção na sensação de ser sempre observada. Antes eu ignorava, pois sabia sobre os espíritos perdidos, mas aquilo era diferente, até o dia que eu vi o que era. Em uma noite, depois de terminar de fazer o dever, eu me sentia tão cansada que tentei dormir, mas não conseguia, pois tinha aquela sensação de estar sendo vigiada. Peguei o celular para me distrair e fui pegando no sono. Larguei o aparelho e quando fui virar para o lado da parede, enquanto puxava o cobertor, eu vi um homem parado nos pés da cama. Ele não era muito alto, ele vestia um uniforme escuro com botões dourados e parecia só estar interessado em me observar. E eu, um tanto cansada e acostumada, virei pro lado e dormi. Tô cansada, dá licença. Depois desse dia, eu passei a chamar essa presença de soldado, devido à roupa que ele usava, e assim eu o senti durante o passar dos anos. Por volta de julho do ano passado, minha avó, por parte de pai, foi internada pois estava muito doente e eu sabia que logo ela não faria mais parte deste plano. Então um dia, enquanto eu tomava banho, tive uma sensação estranha e logo minha avó veio na minha cabeça. Terminei o banho e mandei mensagem para esse amigo, o que falei lá no início, falando que eu não me sentia bem e se ele estava seguro. Ele disse que sim e perguntou o que eu estava sentindo de errado. Aí eu conversei com ele durante um tempo e ainda no banheiro. E aí minha irmã bateu na porta e avisou sobre a morte da minha avó. Ela tinha falecido alguns minutos atrás. Eu não chorei, pois eu entendia e, de certo modo, me senti aliviada por saber que ela não sofreria mais. Na hora contei a esse amigo e ele, não surpreso, disse novamente: você precisa tomar cuidado com a sua sensibilidade. Bom, durante a ida até a casa funerária, eu chorei um pouco. Quando vi minha avó, eu me senti culpada por não ter ficado com ela até o último momento, mas também me senti grata por ela ter conseguido ouvir o que eu tinha dito um dia atrás, enquanto ela estava no hospital. Beijei a testa dela e disse: vó, a senhora não precisa lutar mais, pode ir agora. Não fique mais lutando para sofrer, pode ir. Dias depois da partida dela, comentei com esse amigo que não sentia mais a presença do soldado perto de mim, desde a morte da vovó. E ficamos confusos por um tempo. Durante a limpa na casa da minha avó, achamos fotos dela e do meu avô, que não conheci, pois ele faleceu quando meu pai era criança. Nunca havia perguntado muito sobre ele, então tive curiosidade e perguntei para minha mãe o que ela já tinha ouvido sobre ele, e naquela hora eu tive a resposta da maior dúvida que eu já tive na vida. Ela me contou que ele foi um bom pai, trabalhador e carinhoso, mas muito rígido e sério. Me disse também que ele foi sargento no exército, há muito tempo atrás. Perguntei ao meu pai se ele lembrava dele, e ele disse que lembrava um pouco. Descreveu o uniforme que ele usava na época, e para minha surpresa ou não, era a mesma roupa que o soldado sempre usou. Depois disso, eu concluí que sim, existe amor verdadeiro, pois para mim o meu avô esperou minha avó durante todos esses anos para enfim poder ficar com ela para sempre e compensar os anos em que ela viveu sem sua presença. Criou os filhos sozinha e nunca se interessou por outro homem. Sempre honrou o nome dele e sempre falava que sentia medo de ver o seu fantasma.
Eu acho também que devido a esse medo, meu avô entendia que a assustaria, então me procurou, já que, segundo a minha família, lembro muito a minha avó. Ficou ao meu lado não para assustar, mas para vigiar e proteger, assim como meu outro avô fez até a partida da minha avó. E assim pôde finalmente viver em paz ao lado dela. Enfim, é isso, gente. Ficou longo, né? Perdão, mas eu ficaria muito grata se vocês contassem isso por mim. E dou uma dica: o príncipe encantado pode não existir, mas quando você ama alguém, ama de verdade, você ignora qualquer outro sentimento ou palavras como vocês não podem ficar juntos e segue com o mesmo sentimento e pessoa dentro do coração. Amem mais, apreciem mais e observem cada gesto ou palavra carinhosa que recebem. Todos merecem ser amados até depois do fim. Amo o canal, viu? Obrigada por lerem isso. Beijão. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, um vô era aquele que apareceu na viagem astral, apareceu nos sonhos para ajudar, ficar mais calma. E o outro avô era o soldado que estava esperando pela avó. Então, essa era a sensação que você sentia, né, de ser observada. Era ele ali. Mais um relato. Eu também voltei de um sonho com as costas arranhadas. Teve um relato, não é, que a pessoa contou isso, então vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulana, mas para não perder o costume, pode me chamar de Fulana. Tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. Eu e minha família, nós acompanhamos seu canal há anos. Meu relato não é longo, pode ficar tranquila que não haverá nomes também. Ok. Resolvi mandar esse relato quando estava almoçando na casa da minha mãe e ouvindo o seu canal. E uma moça mandou uma história cujo título era Voltei machucada de um sonho. E então eu disse para minha mãe, lembra que aconteceu isso comigo também? Eu vou mandar meu relato para Ana. Então vamos ao relato. A história se passou no ano de 2020. Eu moro sozinha desde os 19 anos de idade. Eu tinha me mudado para um apartamento novo fazia alguns meses. Meu namorado ia dormir comigo frequentemente, mas na semana do ocorrido tínhamos tido uma briga e não estávamos nos falando. Então eu estava ficando sozinha em casa todos os dias. O sonho. Sonhei então que eu estava na minha casa e na sala tinha um homem e uma mulher sentados no sofá. Eles diziam que eram os meus pais, mas não eram os meus pais da vida real. E eu, de alguma forma, acreditava. Eles tinham um olhar maldoso, ficavam imóveis me olhando e conversavam comigo, é isso? Ficavam imóveis me olhando e conversavam comigo. Diziam que gostavam muito de mim, que iam cuidar de mim. E aí eu comecei a ficar com medo e pensei, gente, eles não são os meus pais, eles vão me fazer mal. E aí eu peguei o meu celular e fui procurar algum louvor que falasse de Deus para que aquelas criaturas saíssem de lá. Mas no YouTube do meu celular só aparecia trailers de filmes de terror, vídeos curtos de demônios, e eu não conseguia achar nenhum louvor ou algo relacionado a Deus. Era como se não existisse nenhum vídeo de louvor no YouTube. Me desesperei e comecei a rezar um Pai Nosso. Aquele casal, aos poucos, foi transformando os rostos. A pele deles se derretiam e os olhos ficaram pretos e escorria um líquido escuro. Eu perdi a voz, eu não conseguia terminar a oração. Corri para o quarto e eles foram atrás de mim. Tentei fechar a porta do quarto, mas eles eram muito fortes e eu não consegui. Fui para o canto do quarto e eles já estavam com a aparência totalmente deformada. Seus braços eram longos e finos, os pés também. Eles eram como se fossem de elástico e estavam com uma cor escura, tipo de carne podre.
Eu tentava rezar em pensamento, mas o terror era tanto que eu não tinha forças. De alguma forma, eu consegui passar por eles e sair do quarto e ir correr para a cozinha. Senti que eles tentaram me segurar, mas graças a Deus eu consegui passar. Eles andavam meio que em câmera lenta atrás de mim. Destranquei a porta do apartamento e saí correndo, descendo as escadas, gritando por socorro. Eu esmurrava as portas dos outros apartamentos na esperança de que alguém pudesse me ajudar. Mas estava tudo deserto e aquelas criaturas ainda estavam atrás de mim. Por mais que andassem devagar, eles estavam cada vez mais próximo e agora estavam com o corpo todo derretendo. Desci as escadas e chegando no térreo daquele prédio, simplesmente não havia saída. A porta para sair não existia mais. Ana do céu, foi terrível. Eu chorava, eu gritava, eu tentava orar, mas não tinha mais o que fazer. Até que eu olhei para cima nas escadas e aquelas coisas... Perdão. Até que eu olhei para cima na escada e aquelas coisas se jogaram em cima de mim, como se fossem sacos pretos. Então eu gritei com toda a força que ainda restava e acordei. Acordei ainda gritando, toda suada, com o corpo tremendo muito. Eu estava sentada na cama com as mãos para cima e com os dedos abertos e dobrados, como se eu tivesse garras, sabe assim? Foi horrível. Demorei um bom tempo para me acalmar. Tomei uma água e voltei a dormir. 2 dias depois, eu fui para casa da minha mãe e comecei a sentir uma coceira nas costas e senti um machucado criando casquinha já. Pedi para minha irmã ver para mim e ela se assustou e disse que o capeta tinha arranhado as minhas costas. Ela falou, vou te mandar a foto que minha irmã tirou para eu ver. Ela falou, se quiser pode mostrar. Ok. Não tinha como eu mesma ter feito isso. Uma, porque eu não alcanço. Outra, porque eu sou esteticista e não posso ter unha grande por conta das massagens que eu faço. Ana, o que você acha? Será que teve alguma relação com aquele pesadelo? Eu tenho muitas outras histórias assombradas para contar. Meus pais moram num sítio e a casa que eles moram é muito esquisita. Toda a família já teve experiência sobrenatural lá. Uma história pior que a outra. Até durante o dia, alguns espíritos andam dando o ar da graça. Há boatos de que o antigo morador morreu sentado em cima do fogão de lenha, que agora é da minha mãe. Mas isso é história para um outro relato. Se quiserem, eu faço uma coletânea de relatos com cada um da família, que no total são 9 pessoas. Obrigada, Aninha, por ler meu relato. Beijos para você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Pode mandar, sim, os relatos. Então, deixa eu dar uma olhada se tá tudo bem. Tá, acho que tá tudo bem mostrar a foto aqui para vocês, né? Vocês vão ficar curiosos. Deixa eu, então, colocar aqui. Opa, abri coisa errada. Deixa eu ver. Calma lá. Aqui. Então, eu vou mostrar 2 dias depois, né, que ela falou que começou a sentir que tava coçando e tal, e que ela mostrou pra irmã dela e a irmã tirou foto, que ela falou que já tava criando casquinha e tal. Então, aqui... Opa! Não. Deixa eu aumentar aqui. Eram esses vários arranhõezinhos aí, tá vendo? Nas costas. Que já tava até com... Tipo, realmente com... Quando machuca e depois vai criando casquinha. São vários arranhõezinhos, assim, né? Tipo gato, sabe? Parece aqueles arranhões de gato. Agora, ela teria feito isso na cama? Ou tinha alguma coisa na cama onde ela se bateu, talvez aquele dia, tentando achar uma explicação, né? E aí tenha feito isso,
o que teria feito isso. Quando sente que tá coçando, assim, que tá cicatrizando, né? Mas ela não percebeu isso antes. Então, já aconteceu algo assim com vocês? Digam aí, conta aí pra gente. Mas estranho, né? Alguém mais aí já acordou de um sonho, de um sonho perturbador, assim, sei lá, com marcas no corpo? Que você fala, peraí, da onde veio? Será que veio do sonho? Eu fiquei pensando, será que era um sonho ou ela foi realmente parar em outra dimensão? Conforme ela me contava, eu lembrava muito de Coraline também, que tem os outros pais, que de repente eles começam, né, se transformar e tal. Vai saber, né? Deixa eu anotar aqui. E Uma besta me perseguiu. O moço é um moço que nos conta, tá? Este daqui, ele é de São Paulo. Desde criança eu vejo e sinto coisas fora do normal. Tanto que já passei em psicólogos, psiquiatras e já até fui internado por conta disso. Eu sempre passava as tardes de folga com a minha noiva, que na época era minha namorada. Ela morava a pouco mais de 1 hora de distância da minha casa. Sempre ficávamos juntos na casa dela assistindo filmes, brincando, namorando, enfim. Eu sempre saía da casa dela antes da meia-noite. Isso aconteceu num sábado. Eu fiquei enrolando na casa dela para ver se a mãe dela deixava eu dormir lá. Mas não foi o caso. Ela me mandou embora e já era umas 2h30 da madrugada. Então me despedi da minha namorada e fui embora. No caminho de casa tinha uma rua que levava uns 10 a 15 minutos para acabar. Ela era comprida e escura, mas tinha postes de luz que iluminavam um pouco. Então, para ganhar tempo, eu fui por ela. Quando eu fui chegando ao meio dessa rua, comecei a sentir um arrepio. Eu sentia que alguém me seguia, mas eu olhei para trás e não tinha ninguém. Não tinha uma viva alma na rua. Eu olhei no meu relógio, que era relógio digital, e... eu olhei no meu relógio, que era digital, e acende ao toque, e eram exatas 3 horas da manhã. Eu fiquei com medo, mas não parei. Conforme eu ia andando, comecei a ouvir um barulho de cascos, como se tivesse um cavalo atrás de mim. Senti um calafrio de congelar a alma e não consegui olhar para trás. Então apertei o passo e aquilo ia me seguindo. De repente, eu ouvi como se fosse um grunhido ou um rosnado, como se fosse de um cachorro ou de um lobo. Então eu criei coragem para olhar e me apavorei com o que eu vi. Aquilo não era humano. Parecia um homem alto, com pés de bode e cabeça de lobo, com grandes chifres retorcidos e umas garras imensas. Na hora, eu corri gritando igual uma criança. Aquilo começou a me perseguir. Aquela bendita rua não acabava nunca. Então uma senhora abriu o portão e gritou para eu entrar. Eu entrei correndo e já fui fechando o portão e ela então me disse que aquilo já rondava aquela área todas as noites de lua cheia. E naquela noite era lua cheia, mas estava coberta de nuvens e por isso a noite se tornou mais escura. Eu sentia aquela coisa do lado de fora da casa dela, grunhindo e rosnando. Parecia que estava me esperando. A senhora me disse para passar a noite por ali e de manhã eu iria embora. Eu não hesitei, eu fiquei por lá mesmo. Mas demorou muito para eu pegar no sono. Fui dormir, já era por volta das 6h30 da manhã. Então ela me acordou, já era 9h40 da manhã. Fui direto para a casa da minha namorada e disse o que tinha acontecido. Depois disso, nunca mais saí de lá tão tarde da noite. Eu não sei o que era aquilo, mas morria de medo daquela rua. Eu juro que isso realmente aconteceu comigo e depois disso, todas as vezes que eu ia para a casa da minha namorada, eu passava para cumprimentar essa senhora que me salvou. Possessão demoníaca. O moço que nos conta esse relato diz que somos incrédulos por natureza. Temos mania de duvidar daquilo que a gente não pode ver ou sentir.
E o fato que ele vai relatar aqui aconteceu com ele no ano de 2000. Tudo começou com um pedido de uma vizinha dele para que ele emprestasse o carro para ela e o filho irem buscar a sogra dele, do filho dela, num sítio, numa fazenda, lá no interior, numa zona rural. E ele diz que essa localidade é chamada de Nativo, pois as pessoas dessa localidade são descendentes de índios e escravos, que habitavam aquela região antes da chegada do homem branco. História à parte, ele disse que achou esquisito aquele pedido da vizinha, porque ela sabia que ele não ia emprestar o carro. Mas mesmo assim, ele se ofereceu para fazer esse transporte. Ele não emprestaria o carro, mas iria com eles para buscar a sogra do rapaz. No caminho, a vizinha dele ia falando para ele que não era para ele se assustar com o que ele ia ver lá, porque diz que aquilo já vinha acontecendo há algum tempo com aquela senhora. Também disse que na propriedade muitas pessoas da família viam vultos, ouviam gritos, gemidos, pessoas conversando, como se estivessem fazendo algum tipo de culto. E o moço que nos conta esse relato diz que, como sempre, ele ficou rindo dos dois, achando os dois malucos. Então, por volta das 7 da noite, eles chegaram até o local. A casa da fazenda ficava a cerca de 1 quilômetro depois da estrada. Então, eles adentraram a porteira e continuaram o caminho. Foi então que a coisa começou a ficar feia. A aparência da casa já não era muito bonita. Era muito antiga e tinha um aspecto horrível. De dentro da residência, ouvia-se uma voz e uma gargalhada grotesca, como se houvesse algo monstruoso preso tentando fugir. E ele disse que a vizinha e o filho dela entraram porta dentro da casa. E ele ficou do lado de fora ali, né, esperando a situação ali se resolver, porque ele disse que não sabia o que fazer no momento. Passou uns 10 minutos e aí que vem a surpresa. Os dois vinham carregando uma senhora de uns 60 anos de idade, mais ou menos, e que tinha o quê? 1,20 m de altura, mais ou menos, magrinha. Pesava o quê? Uns 40 quilos. Mas estão pensando que era fácil mover aquela senhora? Seus 2 filhos, seu genro e a vizinha do moço que nos conta esse relato vinham fazendo um enorme esforço para segurar aquela senhora e carregá-la. E mesmo assim a senhora não se movia. A força dela era descomunal. A voz dela era grossa e ela dizia: "Ela é minha e eu não vou deixá-la ir." A gargalhada dela era de deboche, de desafio, devido à insistência de tentar tirar ela do lugar e não conseguirem. E depois de muita oração, conseguiram colocar a mulher no carro dele. Viagem longa. Imagina você dirigindo à noite numa estrada de terra com uma pessoa possuída no banco de trás. E o demônio ia dizendo com aquela voz horrível lá atrás: "Eu vou matar todos vocês, me deixem ir." E ele diz que os cabelos da nuca dele chegavam a arrepiar. E ele conta que dirigiu aproximadamente uns 50 quilômetros até a casa da filha dessa senhora. E na casa já tinha um pastor à espera para tentar exorcizar o que estava ali naquela senhora. Mas depois de muitas tentativas, o pastor desistiu, dizendo que não tinha condições de lidar com aquilo. Mas ele acha que o pastor estava com medo, porque a voz daquele bicho era aterradora. E ele fazia várias ameaças, tipo: "Eu vou acabar com a sua família." A coisa era terrível. E aí então veio uma senhora que ele não conhecia e resolveu o problema. A mulher passou a noite toda em oração, diz que era coisa que voava pela casa, sabe? Objetos saíam de tudo quanto é canto da casa, voando, e todo mundo tentando segurar aquela senhora. Seguravam ela como podiam, até que depois de muito esforço, muita oração, depois de muito custo, a mulher desfaleceu. Parecia que dormia. E de manhã, a senhora não lembrava de nada que tinha acontecido. E aí, o moço que nos conta esse relato voltou para casa, pedindo a Deus que afastasse tudo. Ligação do além no call center. É uma moça que nos conta, ela tem 20 anos e é de Maringá, no Paraná. Eu trabalho no escritório administrativo de uma empresa que mexe com planos funerários. O meu trabalho é bem complexo, pois eu ligo para confirmar os dados dos associados que adquirem o novo produto da empresa.
E temos que trabalhar com muita seriedade, pois confirmamos dados muito pessoais, como nome, idade, CPF e afins, para dar processo ao plano feito. Pois em caso de falecimento dos mesmos, se algum dado estiver errado, a funerária não aceita o corpo do falecido para o funeral. Era um dia normal como os outros, fiz as ligações que precisava, retornei ligações, mexi com documentação, tudo que em minha rotina normal, das 8 às 6 da tarde, devo fazer. E logo ao final da tarde, por volta das 5 horas, recebi uma ligação que era interna e que o remetente era o call center. Atendi a ligação como o protocolo manda. Boa tarde, fulana da empresa tal. E a ligação simplesmente estava muda, coisa que não é normal. Fiquei falando alô por alguns minutos e a ligação caiu. Então, como é de protocolo fazer, peguei o número e retornei para o ramal para saber do que se tratava. Então, uma voz feminina e rouca atendeu e disse: "Socorro, me ajuda, chama a Lourdes, preciso falar com ela." Eu me assustei, pois o call center é no mesmo departamento que o meu. E a pessoa do ramal que liguei está lá sentada, olhando para a tela do computador normalmente. Então foi aí que pensei: quem é que estava na ligação me pedindo socorro? Em uma fração de segundos que olhei para a menina do call center e olhei para o telefone, eu gelei. Sabe quando você fica sem reação e sem fôlego ao mesmo tempo? Então, era assim que eu estava. Eu só pensei em desligar e me arrependo de ter retornado. Eu fiquei assustada e comuniquei à minha supervisora sobre o fato, pois vai que era alguma ligação de fora a qual a pessoa realmente está precisando de ajuda. Mas pasmem, a minha supervisora e gerente puxaram a ligação para ouvir a tal voz de socorro. Ela simplesmente havia desaparecido. Coisa que é impossível de acontecer, pois todos os ramais têm uma caixa de entrada e saída de ligações internas, externas e de ramal para ramal. Enfim, todas as ligações ficam registradas nelas e não havia nenhuma ligação. Nem a que recebi e nem a do retorno. Simplesmente nada. Ao checarmos as câmeras, foi visto que realmente eu estava no telefone aquele horário, porém nos registros não havia ligação. Ana, era impossível a ligação ter desaparecido, pois as pessoas que estavam ao meu lado me viram falando ao telefone e também me viram desligar com a cara de assustada e pálida. Enfim, a pergunta que ficou nas nossas cabeças foi: quem é que estava ligando para pedir socorro? E como as ligações haviam sumido assim, do nada? E aí, seria um espírito? Seria uma outra dimensão? Ou a ligação ocorreu do... Eu não sei, gente. Mas, né, se tratando de funerária, essas coisas, e essas ligações, eu falo para vocês, acontecem. Bom, se alguém tem um relato nesse sentido, parecido, que já recebeu uma ligação, um SMS, uma mensagem na TV, no rádio, ou uma imagem no celular de alguém que já faleceu, por favor, mande o seu relato pra gente, tá bom? Esse assunto é muito interessante, eu sempre acho muito interessante. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.